Muito obrigado, Priscila, e todos por sempre ser grandes parceiros. E não sei se você lembra, há 8 anos a gente apresentou o último livro, Profissão Professor, com vocês aqui. Foi ótimo, foi muito legal e interessante. Sempre gerou uma discussão interessante nessa casa. Assim que agradecemos muito, Priscila. A gente estava semana passada com meus colegas Marcelo, Daniel e outros colegas de BIGI em Buenos Aires, lançando o livro com, acho que era 16 países, ou 16? 15 países com secretários de educação e de finanças, de fazenda, de diferentes países para discutir esse tema de gasto inteligente em educação. Eu vou usar um papel também como cônsul, porque meu português não é, tem alguns desafios também, mas é um prazer estar aqui e considero que apresentar os resultados de nosso análise, nosso livro, de 22 sistemas educacionais em América Latina, é muito oportuno para apresentar aqui no Brasil. A evidência sugere um duplo desafio na região, não só estou falando de Brasil. Recursos decrescentes, o menor nível de gasto em 20 anos na América Latina, porque a recuperação pós-pandemia tem sido lenta. Essa é a diferença que outros países da OCDE. E lacunas persistentes em eficiência. No entanto, também identificamos experiências promissoras, melhorias mensuráveis e reformas focalizadas em distribuição, execução e monitoramento. Então, vou mostrar hoje um marco analítico que a gente criou no livro de 4 dimensões de financiamento, evidência de diferentes contextos da América Latina, recomendações operacionais para fortalecer o vínculo entre investimento e resultados de aprendizado. Vocês podem download o livro deste código QR. Depois vou colocar de novo ao final, por se interessa. Está disponível online. Então, só para motivar um pouco, eu acho que todos concordamos aqui que investir em educação é essencial. Quanto gasta é essencial. Mas não basta com quanto gastamos. Também importa como gastamos. Não? Isso é muito importante porque vou falar no livro. Então, se investir em educação é essencial, por que gastamos mal até no mais simples? Então, por exemplo, um sistema educacional da América Latina precisou identificar 32 especificações técnicas para comprar uma caneta de qualidade. A mesma que custa máximo R$3 em qualquer posto de gasolina. Também é importante que a gente identificou no livro, em vários países, não só, de hecho, isso não foi aqui em Brasil. Nosso estudo descobriu que milhões de computadores estão guardados em caixas porque ninguém planejou a capacitação ou a conectividade. O paradoxo. Complicamos o simples, e simplificamos muitas vezes o complicado. Sem gestão inteligente, o dinheiro se evapora antes de chegar à sala de aula. Agora, voltando ao tema, na América Latina, o gasto público na educação se reduziu de cerca de 5% de PIB, que estava mais ou menos no nível de OCDE, antes da pandemia, a 3,9% em 2002. Hoje em dia é mais ou menos 4%, o mais baixo em 20 anos.
Ao mesmo tempo, persiste uma lacuna de aprendizagem com OCDE de 3 anos na média, na América Latina, 3 anos de escolaridade. E 3 de cada 10 jovens abandonam ensino médio em América Latina. Isso não é apenas um dado. Eu sei que todos vocês concordam comigo aqui, estou seguro. É um custo de oportunidade que limita as habilidades para o trabalho e reduz as perspectivas de estabilidade econômica na América Latina. Agora, não sei, eu aprendi, minha esposa brasileira, eu morei muitos anos em Chile, então conheço todos os grupos de rock argentinos, da América Latina, mas não conhecia muito o Brasil. Eu percebi que em Brasil tampouco vocês conhecem tantos o rock da América Latina. Eu frustrava, mas eu vou mencionar um grupo, uma grande banda de rock. Oh, perdão, falta aqui. Ui, saltei. O grupo de rock chileno, Los Prisioneros. ¿Alguien aquí conhece? Marcelo, eu sei. Ni Daniel agora conhece, não? Por el libro, não? Que eles falam que muitos jovens cantam, terminam chutando perdas, saem do sistema educacional sem competências necessárias. Cada evasão representa 2 perdas de capital humano que não contribui para a produtividade. Isso é muito importante, um argumento que a gente faz no livro. E de potencial individual não aproveitado. Então, tem um impacto para o país e para o indivíduo. E o desafio é transformar o financiamento em trajetórias completas e aprendizagens reais, não apenas em matrícula. Então, agora vamos ao livro, que a gente desenvolveu um marco, nossa análise se estrutura em 4 dimensões operacionais. Mobilização, distribuição, execução e monitoreo. E cada uma deve se alinhar com 4 princípios fundamentais: adequação, equidade, eficiência e transparência. E a lógica direta. Mobilizamos recursos suficientes, adequação. Distribuímos segundo as necessidades, equidade. Executamos sem desperdícios, eficiência. Monitoramos com dados abertos, transparência. Este marco nos permite diagnosticar onde os sistemas falham e onde tem sucesso. Esse marco também nos ajuda a ordenar 4 perguntas que todo secretário de Educação ou ministro de Educação enfrenta. Primeiro, temos recursos suficientes para qualidade universal? Os recursos chegam a quem mais precisa deles? Os recursos chegam efetivamente às salas de aula? E, finalmente, os recursos foram usados para o que estavam destinados? Essas perguntas são a bússola que orienta a gestão inteligente do gasto. Cada país, em nossa análise, mostra seus pontos fortes e fracos de forma diferente e vamos a ver casos concretos. Os autores, para responder essas perguntas, aplicamos o marco a 22 países da América Latina e o Caribe também. Analisamos leis, normas, documentos oficiais, políticas, e realizamos programas também, e realizamos mais de 50 entrevistas com ministros, ex-ministros, vice-ministros, ex-vice-ministros, e equipes técnicas, diretores e pais. Pais são importantes na América Central e Caribe porque o Conselho de Pais, em muitos países, alocam muito dos recursos. Então, a gente tentamos entender essa dinâmica.
Agora, vou apresentar os casos de alguns países da América Latina, incluindo o Brasil, para ilustrar as 4 dimensões, mas queria propor que vocês também passassem nos exemplos do livro, se leem o livro, não só como políticas federais ou nacionais, mas também como boas práticas e desafios que podem ser referências a nível estadual ou municipal aqui no Brasil. Claro, muitos países na América Latina são mais pequenos que estados e municípios aqui em Brasil. Então, acho que os sistemas educacionais são diferentes. E, então, eu acho que há muitas lições interessantes para os estados e municípios. Então, vamos a mirar alguns casos conectados ao marco conceptual. Primeiro, mobilização de recursos, a primeira dimensão. A República Dominicana, muitos conhecem a República Dominicana aqui, como se chama esse resort famoso? Punta Cana. Muito linda, muito linda. A República Dominicana ilustra o limite, mas também é um caso muito interessante na educação. Ilustra o limite de mobilizar sem reformar. Conseguiu consenso social para garantir 4% do PIB na Constituição. Gerou um movimento social na República Dominicana, um movimento para 4. Em 2 anos ou 3 anos, duplicou o gasto por aluno na educação. Mostrou melhorias iniciais. Aumentou 14 pontos em PISA matemática, pouco tempo, expansão no acesso, melhores condições de base, melhores salários docentes. No entanto, 92% dos alunos permanecem abaixo do nível em matemática e o gasto administrativo, com este aumento de gasto, cresceu desproporcionalmente. Tem um docente por um administrativo educacional, a razão mais baixa na América Latina. A evidência aí é muito clara. Sem reformas na distribuição, execução e monitoramento, mais recursos geram melhorias marginais, como aconteceu na República Dominicana, mas não uma transformação. Não complementou as reformas, aumento de recursos com reformas em financiamento. Eu acho que o caso de Chile é mais conhecido aqui em Brasil. Chile, eu morei muito allá. Sim, está bem, perdão. Morei muitos anos lá, tive a oportunidade de participar em algumas destas políticas. O Chile demonstra o poder de combinar fórmulas técnicas com dados precisos. A lei CEP reconhece que os custos são mais altos para educar alunos pobres e destina 70% a mais de recursos por estudante vulnerável na fórmula, usando informação socioeconômica atualizada, escola por escola e aluno por aluno. E esses dados são públicos, transparentes, os pesquisadores podem usá-los, meios de comunicação, é muito transparente o tema de microdados em Chile. E a política teve um impacto, a política Lei CEP teve um impacto grande em pouco tempo. A lacuna, o gap, se reduziu ao equivalente a um ano completo de escolaridade entre o quintil mais rico e o quintil mais pobre. Uma política muito sucesso. E é muito notável que em Chile, em Brasil também, não? É o que eu vejo. O Congresso, hoje em dia, não discute nenhum projeto de lei, nenhum projeto de educação, sem análise de dados. Todos os parlamentários de todos os setores políticos exigem, pedem isso. A cultura dos dados em Chile está muito instalada. Eu acho que em Brasil pode ser menos, mas é muito mais que outros países. Sim, muito mais que outros países, onde, vamos à Argentina, onde é legal publicar os dados, Marcelo,
desde 2012 é ilegal publicar os dados das avaliações. Execução. Perdão, quero mencionar, em Chile é bem interessante, o sistema é um voucher per capita, financiamento por capita. Uma limitação importante que quero mencionar é penaliza as escolas pequenas, e tem muitas, rurais e urbanas, não? Porque que precisam de custos fixos independentes de matrícula. Esse é um tema que o governo está trabalhando. Execução. A Costa Rica é outro país muito lindo, se não conhecem, ilustra os desafios, também muito interessante na educação, por isso estou mencionando, ilustra os desafios de implementar uma descentralização efetiva. As juntas escolares, acho que em Brasil falam conselhos escolares de pais nas escolas, administram entre 15% e 25% do orçamento educacional. Quase todos os gastos menos salários. É um modelo de autonomia importante e muito interessante, porque reconhece que conhece melhor a realidade local e a escola que o governo central. Então, é um modelo de descentralização interessante. No entanto, enfrentam desafios enormes de capacidade. Por exemplo, a gente fez uma pesquisa, um survey lá, e 90% dos membros não têm formação universitária e um terço só tem ensino fundamental. Então, isso eu acho interessante, a resposta do governo, pela falta de capacidade, o governo acaba aumentando demais a regulamentação, porque não confia, que encarece até compras básicas. A gente escutou com os conselhos de pais que a gente entrevistou que produtos como alface, incluso lettuce, requerem processos especializados de compra. Não podem comprar a alface da feira local, tem que só comprar de provedores certificados do governo. Então, o resultado em Costa Rica observado é uma concentração de execução. Apenas 25% das juntas, dos conselhos, executam 90% dos recursos. O resto sub-executam. E os resultados de aprendizado estagnados, muito ruim, estagnados há 15 anos. Incluso começam a cair os resultados em algumas matérias em Costa Rica. Falta reformas. E bem, Brasil não, nem preciso passar muito tempo, mas eu vou falar o que a gente ia falar com outros países na região. Reconheço que isso também me acontece em Chile. Todo mundo analisa muito a fundo o sistema e tem suas críticas, mas Brasil, para a gente, sigue sendo um modelo muito interessante na América Latina, não? Que a gente mostra. O Brasil demonstra que medir é melhorar, não? Consenso escolar anual, SAEB, IDEB públicos, criaram um círculo, a gente acha, virtuoso. Dados geram políticas, políticas geram resultados. Brasil, a prova é aumentar os pontos 76 pontos na matemática nos últimos 20 anos. É a única maioria sustentada da América Latina nos 20 anos. Não é casualidade que estados e municípios competem de forma saudável, em nossa opinião, por melhores indicadores. Todos querem estar no topo do ranking. E a gente acha isso muito interessante, porque a gente não percebe isso em América Latina. Agora, também, além disso, Fundeb utiliza fórmulas sofisticadas de distribuição, e um tema que a gente falou também com Priscila, um intenso debate muito importante sobre como fazer estudos de custos em Brasil, que a gente acha muito interessante, sobre a melhor forma de operacionalizar, ou sobre os métodos
de custo por alumno o cómo costear la educación, programas de educación. A gente entende este debate e acha muito importante e valorizamos esta iniciativa em Brasil e a discussão sobre o tema. Só a gente quer falar isso, mas não vemos esta discussão em outros países da América Latina. E a verdade, a gente pesquisou também em países da OCDE, muitos poucos têm essa discussão. Então, é algo para que a gente acha muito importante aqui no Brasil, que podemos conversar mais no painel. Estou quase terminando. Argentina, e a Argentina apresenta caso de fortalezas e desafios estruturais. Acho que a Argentina também é importante mencionar aqui, é país federal, não? Mantém investimento historicamente alto em educação. Sempre 5%, sobre 5% do PIB investe em educação. O gasto por aluno dos mais altos da América Latina. E também tem uma meta na Constituição de 6% de gasto. Tem que reconhecer, isso é importante. E a fórmula coparticipação foi avanço muito importante nas transferências às províncias, avanço em eficiência e transparência. Mas a gente descobriu com nossas entrevistas, o desafio central é que mais de 90% dos recursos chegam com destino predefinido, limitando a capacidade de resposta às necessidades locais nas províncias. E esta cita a gente acha interessante de ex-ministro provincial. Ficamos sem espaço para inovar, sem flexibilidade para responder a necessidades locais. É como se estivéssemos vestindo uma camisa de força. Então, os indicadores refletem essas tensões, resultados estagnados em PISA há muitos anos na Argentina. 25% de evasão, comparado com 11% no Chile. E limites históricos, isso pouco que falei antes, no uso de dados para transparência e accountability. Em 2012, aprovaram uma lei que proíbe publicar os dados de avaliações, como de Prova Brasil. É legal, porque o argumento é que estigmatiza as escolas. Mas então, a oportunidade na Argentina, é claro, o contexto atual tem uma discussão interessante de reforma, oferece momento único para fortalecer a autonomia com responsabilidade de modernizar sistemas de monitoramento e alinhar as 4 dimensões que a gente está falando. Então, para ir terminando, que estou sem tempo, dos 22 países analisados, no livro emergem 10 recomendações concretas, que podem ver no livro, e destaco só uma por dimensão. Primeiro, como a gente falou, estudos rigorosos de custos. É muito importante. Isso a gente viu entre Ministério de Finanças ou Secretaria de Fazenda e Educação. Não tem, na América Latina, não tem muito diálogo. Então, é muito importante que o Ministério do Secretário de Educação tenha dados, pode apresentar custos, quanto custa e custear estudos rigorosos, apresentar estudos rigorosos. A gente sabe que tem muito debate sobre os melhores métodos, o melhor desenho deste sistema, mas a gente acha muito importante avançar nisso. Menciono o quadro ótimo, docente no Equador, Marcelo ha trabalhado muito nisso também, que estima número ótimo de vagas em cada escola e gera muito economia. Então, uma forma interessante para estudar. Segundo, em distribuição, e a gente falou, fórmulas progressivas, transparentes, lei CEP em Chile, Fundeb avança também em equidade, na última reforma. Equidade requer critérios técnicos e requer reconhecer que é mais custoso, custa mais educar alunos com necessidades diferentes, mais vulneráveis. Execução
fortalecer as capacidades locais, é fundamental. A gente vai falar no próximo painel de programa interessante que a gente fez com Singularidade, Progep, em Pernambuco, que tenta, que capacita, forma os diretores em gestão inteligente, um pouco, não? Lo chamamos algo diferente. Outra coisa que pode não conhecer é a assessoria sistemática no Chile. É bem interessante, se chama ATES, Assistência Técnica Educacional. Então, são organizações sem fins lucrativas no Chile, acreditada pelo governo, pelo Ministério da Educação, e eles prestam apoio técnico-pedagógico para fortalecer as capacidades das escolas. E as escolas podem usar os recursos da lei CEP para contratar estas organizações. Isso é interessante. Monitoramento, posso saltar estes sistemas integrados e públicos, como Brasil e Chile, são bons exemplos. Então, aqui vou terminar, porque Priscila aí, a outra Priscila me está dizendo, nosso objetivo comum é que cada real ou dólar invertido gera máximo de impacto nas aprendizagens e desenvolvimento dos estudantes. Espero que tenhamos uma discussão produtiva neste painel e o próximo painel. E aqui deixo o livro se alguém quer download. Assim que muito obrigado, Priscila, por a oportunidade.